Tal como ficou prometido no nosso último episódio da Escola Bíblica, voltamos a estar consigo para que nos próximos 10 minutos nós possamos abrir a Palavra de Deus e descobrir mais qualquer coisa de importante e de necessário à nossa vida espiritual através da Epístola aos Gálatas. Temos chamado a este estudo o Evangelho aos Gálatas, ou dentro da Epístola aos Gálatas. Isto porque Paulo, sem dúvida, que para além de ter explicado muito bem o funcionamento da lei, como é que nós podemos usar a lei, para que serve a lei, qual é o objetivo que Deus nos deu com a lei, também nos falou muito sobre aquilo que é o papel de Jesus, a intervenção de Jesus na nossa vida. E por isso nós chamamos-lhe a este bloco de vários episódios sobre Gálatas, o Evangelho aos Gálatas. Para compreendermos melhor, passo a passo, ponto por ponto, tudo aquilo que vamos descobrindo nas Sagradas Escrituras, é meu convidado o pastor Pedro Esteves, que diariamente está connosco para nos dar esse apoio. Olá Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez. Vamos iniciar esta lição, digamos, com o nosso sumário. Sim, e hoje vamos compreender que a preocupação de Paulo com os Gálatas, que temos estado a explorar nestes últimos dias, era tão real que ele chega ao ponto de se colocar a si mesmo como um modelo que eles deviam seguir. Hoje vamos analisar essa ideia, esse conceito de alguém ser modelo para os outros. Antes de abrirmos o ponto por ponto, vamos abrir a Palavra de Deus e para isso eu convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Assim é que é. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Se não tiver a sua Bíblia à mão, pode seguir a nossa leitura através do nosso quadro que diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Estas foram as palavras de Paulo, mas também temos uma outra passagem que nós podemos ler no livro de Filipenses, o Evangelho, ou melhor, não é o Evangelho, a Epístola dos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, onde podemos ler também palavras de Paulo: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Pedro, nestes textos, Paulo repete a ideia que também transmitiu aos Gálatas de que eles deviam imitá-lo. Não poderia, ou não poderá ser isto, digamos, podemos assim dizer, uma certa presunção espiritual? Sim, poderia ser interpretada dessa forma, se não tivermos em conta quem é Paulo, e o contexto e o que Paulo muitas vezes disse sobre si, colocando-se ele na posição do maior dos pecadores, disse ele algumas vezes, ou o menor entre os apóstolos. De qualquer forma, ele vem aqui com uma ideia muito prática: sede meus imitadores, sede também meus imitadores, depois em Filipenses novamente. Várias vezes ao longo das suas cartas nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a fazer isto, que é animar os crentes a quem ele escreve, que o conheceram nas suas visitas a essas igrejas, a imitarem o seu comportamento. E ele claramente coloca-se nessa posição difícil. Ou seja, o seu comportamento para ele era um comportamento perfeito e podia ser imitado por outros. Aqui eu não sei se poderíamos dizer que ele considera o seu comportamento perfeito, mas digno de imitação. Talvez sejam dois conceitos um pouco diferentes. É verdade que normalmente o apóstolo Paulo apresenta-se como modelo em áreas concretas da vida. Nós aqui, por exemplo, alguns destes versículos que lemos, claro, para não lermos demasiado texto, estamos a isolá-los um pouco, mas eles estão dentro de um certo contexto. O Paulo chega a dizer para o imitarem na questão do trabalho, por exemplo, de não ser um peso para os outros, mas trabalhar. E, portanto, quando ele diz imitem-me, é evidente que ele está nesse contexto de terem esse cuidado. Ele também chega a referir-se à ideia de imitarem no contexto de não ser hipócrita, portanto, não fazer uma coisa, ensinar uma coisa e fazer outra. Portanto, é dentro desse contexto que vamos encontrar essas expressões de Paulo. Mas a verdade é que revelam alguma coragem da parte de Paulo e a consciência e podíamos dizer, a tomada de responsabilidade de quem sabe que quando tem uma posição de liderança como a dele, precisa de estar alerta para que, no fundo, quer ele queira, assuma ou não, a verdade é que sempre estaria numa posição de exemplo e de referência. É interessante que aqui em Gálatas, eu vou citar agora aqui o texto que está no capítulo 4, que estamos a seguir, e no versículo 12, nós vamos encontrar a mesma ideia com uma expressão ligeiramente diferente, em que o apóstolo diz irmãos, diz isto aos Gálatas, portanto, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Então é interessante aqui termos
esta primeira ideia de que Paulo mais uma vez se coloca numa posição de exemplo, pedindo às pessoas que sejam como ele. E aqui é interessante que, ao usar esta expressão, percebe-se que Paulo não está tanto a falar do agir ou do comportamento. Porque o ser como eu, é evidente que a própria expressão, o verbo usado, tem mais a ver com a essência da pessoa do que propriamente um comportamento específico. E porquê que nós entendemos claramente isto? Se tivermos em conta que o problema que estava a existir na igreja, na Galácia, e o problema para o qual Paulo vai constantemente alertar e escrever tudo isto que temos estado a ver, não era tanto uma questão de comportamento ético, de falhas em relação a alguma coisa no estilo de vida, enfim, como noutras cartas aos Coríntios e outras em que claramente Paulo vai acusá-los de conduta errada e vai-lhes dizer, nesta área da vida vocês estão a ter uma conduta errada. Por isso é que ele podia dizer, imitem-me, porque eu nessa área tenho uma conduta exemplar, não é? Claro. Nós percebemos que aqui a questão para a própria igreja era muito mais ligada à essência do cristianismo. Não tanto a uma prática ou outra que não estivesse de acordo com a lei, por exemplo, mas era mais o ser do que o comportamento. Essa é que é a grande verdade. Portanto, qual é a conclusão que chegamos? É que o contexto no qual Paulo vai dizer aos Gálatas sejam como eu, era este problema de que os Gálatas, através da influência de algumas pessoas, sobretudo cristãos de origem judaica, estavam a tentar centrar a sua religião no cumprimento de obras da lei, nomeadamente a circuncisão. Ora, é evidente que Paulo tinha ensinado a estas pessoas esta grande maravilha transformadora que é em Cristo, e pela fé em Cristo é que nós obtemos a salvação. Claro. E portanto, no fundo, o que é que Paulo desejava aqui? Que estas pessoas tivessem a oportunidade de ter a mesma experiência que ele tinha. É que a experiência que um cristão vive quando tem a compreensão de que é mediante Cristo e os méritos de Cristo, é debaixo dessa graça que nos é oferecida, que a pessoa pode andar de forma segura com Deus, isso muda completamente a nossa perspectiva, a nossa maneira de estar na vida, de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com a palavra de Deus. O apóstolo chegou ao ponto de dizer, são palavras bem conhecidas, que ele disse aos Filipenses, já a citámos aqui também, quando ele dizia, diante de Cristo, considera tudo como esterco. Não é? Ou seja, para ele, diante da maravilha que era receber Cristo, revestir-se de Cristo na sua vida, tudo o resto era como insignificante ou mesmo sem valor, porque a expressão é forte. Ou seja, Paulo não pede aos Gálatas para o imitarem de alguma forma, mas pedem para serem como ele era, não é? É exatamente, para essencialmente, enquanto cristãos, serem este tipo de cristãos. Por isso, este chamado quase que até é mais profundo do que uma mera imitação de um tipo de comportamento. Não é apenas não vão aqui porque eu também não vou. Ou não. Não, sejam este tipo de cristão. Porque este é que é o contexto em que ela está a falar. Este cristão que compreende o lugar de Cristo na sua vida, para que, no fundo, como dizia Paulo, no mesmo capítulo, no versículo anterior, ele falava-lhes do receio que tinha de que o trabalho que tinha feito lá não fosse em vão. Portanto, Paulo tinha esta preocupação. E ele reconhecia que a maneira do trabalho dele não ficar em vão é que eles fossem como ele. E neste caso, isso implica, sobretudo, a centralidade de Cristo como Salvador. No fundo, o que ele queria era que eles tivessem uma mesma experiência, a experiência que ele vivia com Cristo, que eles também a tivessem. Que houvesse coerência, portanto, entre a experiência da igreja que Paulo tinha fundado, e nós temos estado a falar também do posicionamento dele como um pastor de igreja, e Paulo queria que as pessoas tivessem a mesma experiência enquanto crentes, rebanho, vamos dizer assim, que ele como pastor desta igreja também lhes tinha ensinado, porque era a sua própria experiência. Claro. Temos 1 minuto, podemos de alguma forma, muito rapidamente, colocar isto em prática. Como é que nós podemos aprender e fazer? Aqui, mediante o exemplo que vimos hoje, há pelo menos 2 formas de poder aplicar na nossa vida estes conceitos. O primeiro deles é simples. Se conhece alguém que seja uma inspiração para si, claro, a sua salvação não vai depender dessa pessoa, mas use o exemplo dessa pessoa, se for um bom exemplo, use esse exemplo como referência, porque isso por vezes
dá-nos maior proximidade. E por outro lado, não esqueça que, quem sabe, algumas pessoas podem olhar para si como exemplos, como referências. Então busque todos os dias ser alguém que pode ser imitado e poderá fazer uma grande bênção a muitos dos que estão à sua volta. Fica aqui o desafio feito pelo pastor Pedro Esteves, é o nosso desafio aqui na Escola Bíblica, e é assim, desta maneira, que terminamos mais este episódio, sendo que fica a promessa que voltamos amanhã, neste mesmo horário, através do Hope Channel e também da rádio, para que você possa aprender mais sobre aquilo que está escrito no livro de Gálatas. Até lá.